Olá pessoal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Mastral, sou youtuber, conferencista, escritor e hoje venho apresentar para vocês um pleito que vocês têm feito comigo já há algum tempo. Eu tô em atraso com vocês, me perdoem. Eu tenho uma série no meu canal chamado Adrenochrome, tá? A parte 3 do Adrenochrome o YouTube deletou, né? Enfim, normalmente o protocolo, eles tiram, colocam no privado, te dizem o que precisa ser ajustado e te dão prazo para isso. Se você não cumpre esse prazo, eles deletam, né? Como vocês sabem, havia outra pessoa que gerenciava minhas redes sociais, porque eu estava em depressão, eu não conseguia ter controle de todas as coisas, então, claro, enfim, foi deletado, tá? Então você não acha mais, né? E eu entendi, né, o que o YouTube quis dizer, entendi as regras, porque as regras de política de privacidade, elas mudam e podem mudar a qualquer momento. Hoje, por exemplo, está valendo algo em vigor, amanhã pode não valer mais, né? E aí a gente corre sempre o risco de ter o canal não, o vídeo bloqueado, tá bom? Mas eu tomei bastante cautela, né, em gravar essa parte 3. Vocês vão entender perfeitamente o conteúdo, tá? Basta ser um bom entendedor. Eu vou ter que suprimir algumas coisas, porque foi o pleito que o YouTube fez, eu tenho que respeitar, assim, né? Porque, então vamos falar sobre Adrenochrome parte 3, que é que está faltando, tá? A 1, a 2 e a 4 tem no meu canal, tem até numa playlist, se não me falha a memória. Esse aqui é um tema delicado, tá bom? Não indicado para crianças, ok? Não indicado para crianças, não indicado para menores de 18 anos. A série inteira, Adrenochrome, não é recomendada para menores de 18 anos. Fica o aviso aí, viu, papais, tá bom? Então, como vocês sabem, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu peço até que vocês compartilhem essas informações para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo dessa série Adrenochrome, que ele é muito importante. Eu vou falar muitas coisas aqui nas entrelinhas, mas os sábios entenderão com toda certeza, tá? Então, você sabe que nós vivemos num mundo tenebroso, o mundo jaz no maligno, e com o amor se esfriando, evidentemente, que o amor esfria, o amor diminui, a maldade aumenta. É uma relação matemática, né? A maldade vai aumentar cada vez mais no mundo, tá? Hoje eu estava conversando com um amigo meu que é médico, e ele disse que determinadas substâncias químicas que a gente ingere no nosso organismo, por diversos fatores, podem nos tornar mais susceptíveis a pequenas mutações cerebrais que tornam a nossa mente mais fragilizada para receber uma carga de ondas. Essas ondas, elas podem ser representadas por sentimentos de raiva, de ira exacerbada, sabe, essas coisas que de repente a pessoa vai do 0 a 100 em 2 minutos, né? Pode ser representada em forma de uma tristeza profunda, de um abatimento profundo, né? Isso tudo tem uma correlação, que eu já falei aqui nos meus vídeos, no meu canal, vale a pena você procurar, né? Sobre os rastros químicos, sobre as ondas HAARP, né? Que as ondas HAARP existem, é fato, né? Tem na Rússia, tem nos Estados Unidos, e elas emitem sinais, né, de ondas que batem na ionosfera. Isso associado com a questão dos rastros químicos, eu já falei isso em outros vídeos, então só estou sumariando, tá? Os rastros químicos, eles inicialmente estão lançando na nossa atmosfera óxido de bário, né? Curiosamente, óxido de alumínio, tá? Óxido de alumínio.
Curiosamente, a simbologia química disso vai dar Baal, né? Então, curioso, é apenas uma curiosidade, não quer dizer que seja, né? Mas acontece que está preparando a nossa atmosfera, especialmente a ionosfera, que é onde rebatem, onde reverberam as ondas HAARP e voltam para a Terra na mesma frequência das nossas ondas cerebrais. Então isso pode fazer com que haja uma alteração de comportamento da humanidade. Não quer dizer que vai rolar tipo um apocalipse zumbi, mas que a violência tem aumentado, a crueldade tem aumentado, sim, a maldade tem aumentado, claro, né? E os falsos profetas se multiplicam também, não é? Bom, então nós vivemos um mundo muito tenebroso, né? Paulo já fala isso, mundo tenebroso. Um mundo que é cruel, um mundo que é ambicioso, um mundo que é egoísta, um mundo que é avarento. As pessoas são assim, não é? É difícil você encontrar uma pessoa humilde de verdade, uma pessoa... eu conheci esses dias um homem e eu fiquei muito admirado com ele pela gentileza, pela humildade, mas assim, tudo que ele construiu foi fruto do esforço dele, do trabalho dele, do empenho dele. Quer dizer, ele não nasceu num berço de ouro. Então parece que essas pessoas dão mais valor, porque eles passaram em algum momento da vida necessidades. Então eles têm uma empatia maior, eles conservam a sua humildade, né? É claro que isso não é uma regra, estou apenas citando um exemplo aqui, tá? Existem pessoas que são riquíssimas, que nascem num berço de ouro e têm um coração maravilhoso, ou podem ser pessoas arrogantes, soberbas, altivas, e pessoas que nascem na favela da mesma maneira. Pode ser arrogante, soberba, altiva, avarenta, né? Ou pode ser uma pessoa muito do bem, uma pessoa espetacular, maravilhosa, que só vai acrescentar na sua vida. Então o ser humano, né, não dá para você definir o ser humano pelo seu patamar social, o seu patamar intelectual, né? Simplesmente existem duas categorias de seres humanos no mundo, o bom e o mal, né? Então alie-se ao bom e afaste-se do mal, tá bom? Então a gente vê num mundo muito invejoso, né? Um mundo que tem muita inveja, permeado também de muitas mentiras, tá? 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, existe uma minoria que realmente está em Deus. É o remanescente fiel, são as raras e honrosas exceções. Existem ministérios sérios, existem pastores íntegros e libados, né, como Paul Washer, como David Wilkerson, como tantos outros que eu poderia citar. Eu admiro muito Caio Fábio, Augusto Nicodemos, Ed René, enfim, são pessoas que eu admiro também, porque conservam, Nelson Bomilcar, né, que conservam assim, características do evangelho mais puro. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, eu não sou perfeito e nem você é, né? Mas nós procuramos ser espelhos de Cristo, porque Ele é o nosso referencial, né? Então, se você erra, o que é natural errar, porque o erro faz parte do acerto, você tem que procurar se acertar, não é? Então, o mal, vocês sabem, solapou o mundo. Hoje o mundo jaz no maligno e há tanta crueldade, há tanta maldade, há tanta gente inocente sendo morta de maneira vil, de maneira desprezível, né? Então, isso tudo está presente no nosso meio. É a nossa realidade que nós estamos vivendo. E não é algo regional, é planetário, tá? Os Estados Unidos é mais seguro, só que lá sempre tem um maluco que entra na escola, mata um monte de gente e depois se mata, não é assim? Entra numa mesquita muçulmana, mata um monte de gente, filma na internet e depois se mata. Quer dizer, é muito subjetivo esse negócio de você dizer, país de primeiro mundo não acontece. Acontece em todo lugar do mundo, tá? Existem pessoas boas e más em todas as camadas da sociedade. Quer você seja um pastor, existem pastores bons e mercadores da fé. Quer você seja um médico, existem médicos do bem e médicos do mal, né? Que vão encontrar doenças em você que não existem só para lucrar, não é? Então, entre nós, esse mal está no meio de nós. O mundo jaz no maligno. E como é que você se vacina contra tanta maldade, né? Qual é a nossa blindagem a isso, né? Então, hoje os patamares da maldade humana atingem níveis extremamente elevados.
Como eu já disse e repito, muitas vezes eu acho que o diabo está fazendo estágio com a gente aqui, né? Chegamos a extremos inimagináveis de crueldade humana, de frieza humana. Muitas coisas, infelizmente, eu não posso falar, mas eu recebo relatos de pessoas do mundo inteiro me contando situações, médicos, enfermeiras, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham em área de saúde, pessoas que trabalham em laboratórios, né, que produzem inclusive armas químicas, né, pessoas que moram em países que estão ameaçados de guerra, como Israel, que estão estocando alimentos, porque tem receio, né? Porque pensa bem, o Afeganistão foi abandonado pelos americanos, né? Abandonado hasta la vista. Deixaram um monte de arma para trás, armou eles até os dentes, né? O Estado Islâmico se fortaleceu com isso, não é? E o Estado Islâmico ele tem relações muito íntimas com outros grupos terroristas, como Hamas, como Hezbollah, né, que são inimigos de Israel, assim como também o Irã também é inimigo de Israel. O Irã financia muitas dessas coisas. E por sua vez, o Irã também é financiado pela Rússia. Olha só que coisa. E também é financiado, esses grupos terroristas também são financiados pelo Catar. É claro que o Vladimir Putin não vai dar uma arma super poderosa na mão deles, né? Dá armamentos de guerrilha comum. Ele não vai entregar para eles a tecnologia nuclear que eles possuem, evidente, né? Mas eles lucram com a guerra dá dinheiro, sabe? Dá dinheiro para a indústria bélica, né? Então eu vou apresentar para vocês hoje uma substância, aliás, eu já apresentei antes, perdão, hoje é a terceira parte, adrenocrome. O que é essa substância adrenocrome, né? Ela possui princípios psicoativos, né? Ela é produzida de uma maneira natural pelo nosso organismo, né, quando você libera uma descarga de adrenalina muito elevada, né, especialmente quando você está atravessando uma situação de estresse, de medo, de pavor. Então você libera uma carga de adrenalina e isso daí, esse sangue carregado com adrenalina é chamado de adrenocrome, tá bom? Adrenocrome é um metabólico então da adrenalina, tá? Que passou a ser melhor estudado entre as décadas de 50 e 60, ou seja, isso não é algo novo não, já está sendo pesquisado há bastante tempo, tá? E sendo usado também há bastante tempo. Ele foi ganhando gradualmente, ao longo dos anos, contornos, né? Inclusive na mídia, em algumas publicações isoladas. Mas você não vê uma abrangência muito grande a respeito desse tema. É abafado. Muitas coisas são abafadas, né? PC Farias era o tesoureiro de Collor, não é? E uma vez eu lembro que a esposa do Collor deu uma entrevista no Fantástico dizendo que ele fazia rituais de magia negra, né? E de repente o tesoureiro dele, que era um arquivo vivo, morre. E ninguém descobre quem matou, não é verdade? Eu lembro que na época havia um legista até que levantou a bandeira que pelo ângulo da bala tal poderia ser um assassinato e não um crime passional, mas abafaram o caso. O irmão de Fernando Collor, do Collor de Mello, né, ele acaba vindo à mídia, na revista Veja, e denuncia o próprio irmão. Pouco tempo depois ele morre de câncer cerebral. Né? Estranho, né? Então nós vemos algumas coisas esquisitas acontecendo por aí. É só você ser um bom observador. Se eu pensar, por exemplo, eu já falei outras vezes, o caso Marielle. Né? Ela descobriu alguma coisa, com toda certeza ela descobriu alguma coisa e se tornou uma ameaça para o sistema. Então o que aconteceu? Se vocês são bons de memória, vocês vão lembrar do que eu vou estar falando. Não pesquisem, tá? Dá uma pesquisada, dá uma googada na internet. Eu lembro que teve uma entrevista no Fantástico a respeito disso até. Né? O delegado que conduzia o caso chegou nas pessoas que atiraram nela, né? Mas não chegou no mandante. Ele estava muito próximo de chegar. Ele deu uma entrevista coletiva dizendo que ele estava muito próximo de chegar no mandante do crime, no mandante do assassinato. Porém,
misteriosamente, ele foi promovido e ele recebeu uma promoção para fazer um curso na Itália sobre a máfia italiana, quer dizer, de grande relevância. Tiraram ele do caso, claro, ele estava chegando perto demais, e colocaram outra pessoa, né? Alguém mais de confiança, alguém talvez do clube, né? Então nós temos muitos mistérios em nosso meio, muitos mistérios não desvendados, né? Teve um livro publicado em 1973, né? Vou ver se eu... A tradução para o português chama Elevações Legais, tá? Elevações Legais, é traduzido para o português, que fala um pouquinho sobre esse tema, né? Outro escritor chamado, eu não sei se eu vou fazer a pronúncia certa, tá? Adam Goldfield escreveu o adrenocromo, né, como sendo fisicamente estimulante, induzindo uma sensação de bem-estar. Você já ouviu falar de uma técnica não aprovada por médicos, tá? Deixa eu ressalto, tá bom? Inclusive da doping, né? Se atleta usar da doping e não é recomendado por médicos, chamado hematoterapia. Você tira o seu próprio sangue, né, da veia, e injeta no músculo, injeta no seu glúteo, né? Dizem que aquilo dá um estímulo, parece que você tomou uma droga, né? Por isso que dá doping, né? Então é uma coisa que a gente já entende que parece que o sangue ele tem algumas substâncias que podem ser estimulantes, né? E podem ser estimulantes, dependendo como utilizado, tá bom? Além disso, essa substância, né, o adrenocromo, ela tem uma sensação muito similar ao LSD, né? Ela promove um estado de euforia muito semelhante ao que essa substância química, ao que essa droga causa, né? Aumenta também a sua capacidade mental e cognitiva, melhora a sua capacidade mental, né? Não que você fique inteligente de uma hora para outra, né? Mas pessoas que já têm, digamos assim, já são instruídas, né? Não vai transformar um analfabeto num gênio, tá bom? Não vamos colocar os extremos aqui. Mas uma pessoa que já é instruída, ele vai potencializar o efeito, ele vai absorver mais informações, ele vai reter mais informações, ele vai expandir a sua memória consciente. Você sabe que o nosso consciente abriga no máximo 10% do todo o conteúdo que nós absorvemos no nosso entorno, mas 90% fica no inconsciente. Supostamente, essa substância amplia, né, essa parte da sua consciência e pode chegar até 20%. E isso daria um QI altíssimo. Albert Einstein usava 10% do cérebro e tinha um QI de 170. Pesquisa um pouco sobre esses patamares de QI. QI 170 é alto pra caramba. O normal das pessoas é 60, 80 no máximo. É o normal, é o parâmetro comum no mundo, tá? Então hoje nós vemos também que o adrenocromo, supostamente, ele te dá mais resistência à dor, né? Você suporta mais a dor. Por isso que alguns atletas de alto rendimento usam essa técnica da hematoterapia para poder ter um melhor desempenho. E aí se arriscam, né? Podem ser pegos no doping ou não, né? E também, olha só, a imunidade não poderá, ela pode ser elevada. Você vai ter uma imunidade mais alta usando adrenocromo, tá bom? Esses são os estudos feitos com ratos, tá bom? Então, estudos feitos com ratos camundongos, sempre começa com camundongo, né? Depois vai evoluindo para outros animais, até chegar nos porcos, né? Que são mais semelhantes ao nosso biotipo, né? Assim, eles são mais próximos de nós em termos de organismo, né? Então, uma vez que funcionou no porco, eles passam para testes humanos, né? E uma coisa curiosa, que apenas existindo a possibilidade desses fatores acontecerem, inclusive o principal, retardar o envelhecimento. E dependendo de alguns casos, da genética, de alguns outros fatores, que é multifatorial, você pode até mesmo
rejuvenescer. Nós já falamos isso em vídeos anteriores, tá? Isso tem atraído muitos milionários, né? Especialmente nos Estados Unidos, pautados apenas nesse estudo, né? Que é um estudo ainda embrionário, não é um estudo conclusivo, tá? Foi feito em ratos, não tem registro de serem feitos experimentos em humanos, tá? Por inferência, é claro, eu acredito que pode ter sido feito sim, né? É meio 2 mais 2. Mas vamos considerar ratos, tá bom? Né? Então essas celebridades, elas estão atrás de uma espécie de elixir da juventude, a pedra filosofal dos nossos dias, né? Chamado adrenocromo ou adrenocrome, né? Para você ter ideia, né, você só pode ter acesso a essa substância de duas formas, né? Ou fazendo parte de uma seita, né, de uma seita secreta, que prepara essa substância secretamente, né, em sigilo absoluto, né, sem alarido, porque as seitas secretas são discretas, tá? Essa pessoa, ela pode, então, ou ela faz parte da seita, e aí sim, ela é beneficiada, tá? Com esse tipo de substância, né? Para uma maneira de prestigiar, né? Os membros da seita. E aí, ou então você compra no mercado negro, né? Compra pela Deep Web, né? Compra em outros canais aí. E custa muito caro. Uma ampola custa uma fortuna, coisa de $10.000, uma ampola de adrenocrome, tá? De 10 miligramas. E é curioso que os principais consumidores hoje, né, que a gente tem conhecimento, pelo menos por inferência, né, por conjectura, né, não estou fazendo afirmação, mas são os atores de Hollywood, são empresários, são pessoas de alto poder aquisitivo, porque custa cara a coisa. E parece que realmente tem alguns atores que estão no formol, né? É claro que tem uma série de fatores, né? Tem a genética. Eu, por exemplo, tenho 55 anos. Eu nunca tomei adrenocromo, tá? Mas eu tenho uma genética favorável. Minha mãe tem. Eu não vou dizer a idade da minha mãe para não criar zica, tá? Mas minha mãe já tem uma idade mais avançada e ela tem uma pele ótima, tem uma vitalidade espetacular, né? E faz coisa que muitas pessoas bem mais novas, 30 anos mais novas que ela não fazem, né? É claro que hoje, com a tecnologia, você pode melhorar a sua aparência, né? Eu, por exemplo, acabei fazendo uma harmonização facial, né? E coloquei facetas de porcelana. Ganhei um desconto, né? A profissional que fez, a doutora Fabiana, ela me deu desconto, ela gostou de mim, sei lá, acho que foi uma questão de empatia, acho que foi uma coisa que Deus tocou no coração dela. Eu não ofereci divulgação nenhuma, mas eu faço questão de divulgar sim. Então você entra no meu perfil do meu Instagram, né, e você vai saber mais sobre o trabalho dela, tá bom? Daniel Mastral .oficial, tá bom? Me siga no Instagram, você vai saber mais coisas a meu respeito lá também, filme meu cotidiano, onde a gente se aproxima mais, gente. Inclusive, lives eu tenho dado preferência a fazer até no Instagram do que no YouTube. No YouTube eu tenho muita gente, mais de 1.000.000, 650 mil pessoas me seguem aqui, 40 milhões de visualizações, são quase 800 vídeos, 1.100 horas de conteúdo. Cada um desses vídeos levou pelo menos de 16 a 20 horas para ser produzido. Fora os seminários, né? Cada seminário, né, leva tempo também. Enfim, falei isso no vídeo passado, nos vídeos passados. Não vou ser redundante. Então, mas o Instagram é uma maneira de eu me aproximar mais de vocês, tá? Da gente ter um relacionamento mais próximo. Então, quando eu tenho que fazer uma live, eu procuro prestigiar a galera do Instagram, porque eles me acompanham todos os dias. Muitas vezes a galera que me acompanha aqui no YouTube me vê uma vez por semana, se acostumou, né? É um alimento semanal que te mantém espiritualmente forte, fortalece a sua fé, expande o seu conhecimento, aumenta a sua esperança, né? Vai fazer com que você possa exalar o perfume do amor nesse mundo carente do amor, vai fazer diferença nesse mundo indiferente, né? E aguarde o curso de liderança, vocês não perdem por esperar. Eu espero que Deus me capacite e eu consiga concentração
sabe? Eu tive uma queda, né, da minha capacidade de concentração devido a alguns fatores aí, né? Eu tive um pequeno rebaixamento, não é uma recaída, mas eu tive um rebaixamento, né? Inclusive eu vou passar para uma outra avaliação para ver se está tudo bem, né? Enfim, mas isso não vem ao caso. Então, eu espero que isso esteja pronto até agosto, setembro, no mais tardar deste ano. Esse vai ser um curso robusto com 40 a 50 aulas, tá bom? De cerca de 30 a 35 minutos cada aula, 2 aulas extras com pessoas que vão corroborar com o tema, que vão abrilhantar muito o tema. Eu já tenho essas pessoas selecionadas, eles já toparam, né? Você vai ter direito a 2 lives exclusivas comigo para tirar dúvidas, né? Vai ser um curso apostilado, quem fizer parte do curso vai poder baixar a apostila, e também eu quero avaliar vocês, tá? Antes de dar o certificado, que não vai ter valor nenhum no mundo natural, mas no mundo espiritual sim. Eu quero resgatar valores que ficaram perdidos no tempo, sabe? A gente se perdeu demais, gente, se perdeu demais. Estamos muito distantes dos valores da igreja primitiva, muito distantes dos valores que Jesus nos ensinou. Então eu quero resgatar Paulos, Elias, Eliseus, Moisés, pessoas com esse caráter, sabe? Que apontem a direção certa ao povo, que não enganem o povo, que ajudem o povo a, assim, a ter uma vida mais próxima daquela que Jesus nos ensinou a ter. Não quer dizer que você está livre de aflições e problemas e dificuldades. Não, Jesus não promete isso. Diz que nós teremos aflições sim. Mesmo Jó, que era um homem justo, se lascou. Paulo, a vida dele piorou, né? Então, mas que assim, Deus não te livra dos desertos, mas Ele te dá força para atravessar os desertos. E eu posso afirmar isso para vocês com toda certeza, porque eu experienciei isso e experiencio também, tá? Então, isso também pode ser comprado no mercado negro, tá? Mercado paralelo. Eles são comercializados por adoradores do diabo, por satanistas, por pessoas que servem as trevas. Nesse mundo, sim, tem pessoas que servem as trevas, que servem o diabo, né? Tem pessoas que acreditam que o diabo é bom. Inclusive, chegou um momento que eu acreditei que o diabo era bom. Tal é a sutileza, a inteligência da doutrina satânica. Na série Filho do Fogo, eu passei um verniz só, não aprofundei, porque senão, se você não conhece Bíblia, te dá um nó na cabeça. É muito inteligente. Lembrando que Satanás, ou Lúcifer, né? Ele persuadiu a terça parte dos anjos do céu. Isso não é pouco, não, tá? Então, isso é vendido a preços exorbitantes, né? E muitos empresários, muitos cantores, muitos atores são seus principais clientes, né? Então, são os que mais procuram essa substância, né? Também alguns políticos, mas isso é mais raro, tá? É mais comum pessoas de mídia que se preocupam mais, que vivem da aparência, né? Que precisam manter a aparência saudável, bonitões, bonitonas, né? Para conseguir papéis, né? Em filmes, etc e tal, né? Já repararam, então, que há cantores, atores que parece que estão no formol, né? Não envelhecem. Eu não vou citar nomes, mas vocês sabem quem são, tá? E simplesmente não envelhece. E parece até que não perde nenhum vigor. Fazem filmes com 60 anos de idade e assim, sem dublê até. Sem dublê. E faz aquelas cenas assim, pô, que você poderia se arrebentar, né? Que você não tem o preparo de um dublê, né? Então, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Então esses recursos extras, esse ganho extra que essas seitas satânicas, essas seitas diabólicas ganham, elas servem para financiar outras coisas. Então esse ganho de recurso financia outras coisas. Eu já falei em outros vídeos que as seitas satânicas, a maior parte delas, elas trabalham com ONGs. Sempre elas vão ter alguém que faz parte de um alto escalão de uma seita satânica, não é uma regra, tá bom? Mas muitos deles, eles têm ONGs, tá? Fundações, né? Como, por exemplo, tá? Um exemplo só, a Fundação Bill Gates, tá? Para lavagem de dinheiro, né? Porque aí você tramita o dinheiro para lá e para cá e
não é fiscalizado, né? Então eles usam desse recurso. Eles são muito espertos, são muito inteligentes. Além do que, tem muita gente que se protege. Vê uma série na Netflix chamado Os Filhos de Sam. É impressionante. Um repórter investigativo chegou a provar que uma seita satânica fazia uma série de atrocidades. Eu não posso citar nenhum nome agora, porque a censura agora está ficando cada vez mais violenta, não pode falar nada, né? Tem um projeto cujo objetivo principal é preparar a plataforma para o governo do anticristo. Né? Aquele contrário a Cristo. Como a Bíblia diz, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição, e tem algumas coisas que já se molduram ao nosso redor. Se você ler com atenção Mateus capítulo 24, você vai perceber claramente que nós estamos vivendo o princípio das dores. Não dá para marcar a data da volta de Jesus, né? Mas nós podemos olhar os sinais, e esses sinais mostram que está perto. Quando? Não sei. Você tem que estar pronto se Jesus voltar hoje, tá bom? Então, e faço bem hoje, tá? Então, a popularidade desse escritor que eu citei, ele ganhou ainda mais notoriedade, um destaque com outro escritor que corroborou com o que ele escreveu, né? Tipo assim, ele deu anuência, ele deu aquiescência ao que foi escrito, né? O nome é Aldous Huxley. Traduzido para o português, significa As Portas da Perfeição. Sabe quando esse livro foi lançado? Em 1954. Lembra que faz tempo que estão pesquisando isso? Hitler pesquisou também. Eu não entrei nesse mérito, nos detalhes tal, mas Hitler pesquisou bastante sobre isso e usou muitas vezes os judeus como cobaias também, tá? Embora isso não esteja explicitado na história, que foi abafado, tem gente muito poderosa que se protege, tá? Então, tem muita coisa acontecendo por aí, mas Hitler certamente estava a par da situação também. Então, As Portas da Perfeição foi publicado em 1954. E também tem um outro livro que também fala sobre o assunto. Ele foi escrito por um escritor e também jornalista chamado Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson. Ele escreveu o seguinte, um livro chamado Medo e Repulsa em Las Vegas. Medo e Repulso em Las Vegas. Fala do mesmo tema. Foi publicado em 1972. Olha quanto tempo. Misteriosamente, depois de publicar o livro em 1972, passou um tempo. É claro, não é interessante para seitas secretas que você conte os seus segredos, né? Inclusive, eu estou ciente disso também. Né? E em 2005 ele se suicidou com um tiro na cabeça, né? Assim, não existe evidências que foi um suicídio, sabe? Mas, assim, disseram que foi, tá bom? E assim foi vendido pela mídia, tá? Então, se você quiser saber mais, essa parte da produção, né, de todo desse adrenocrome, dos lucros, eles são investidos numa série de fatores que vão corroborar para o plano da Irmandade, inclusive para eleger políticos estratégicos que têm que ocupar pontos estratégicos no globo, pontos de influência, para facilitar a vinda do anticristo. São colaboradores do anticristo. Não quer necessariamente dizer que são satanistas, mas são colaboradores do satanismo, às vezes até mesmo sem saber, né? Então, eu vou sugerir que vocês assistam uma série de vídeo meu chamado Desvendando Códigos, assista esse vídeo Desvendando Códigos e veja também a série Calendário Secreto 2023. Veja com atenção, tá bom? Voltando então ao tema, é uma substância altamente utilizada em seitas secretas e também em cerimônias secretas. Evidentemente, eles não vão fazer esses ritos, todas as seitas secretas são discretas, né? Eles vão fazer rituais onde todo mundo tem acesso. Se você pegar, olha, uma coisa pequena, tá? Um exemplo aqui, a maçonaria. A maçonaria é uma seita mais fechada, eles se ajudam mutuamente. Você não vê maçom pobre, por exemplo, eles se ajudam de verdade, né?
mas é uma seita secreta e, portanto, discreta. Nem mulher pode ir. Você é casado, você é uma só carne com a sua esposa não pode ir, né? Então, eles não contam os segredos de lá. Agora, imagina alguém que faz parte de uma seita satânica de verdade, né? Não pode contar. Eu fiz um juramento, né? Esse juramento eu prometi, não só, né, lá no satanismo, mas eu também jurei diante de Deus jamais ensinar bruxaria, jamais ensinar magia negra para ninguém. O que eu mostro nos meus livros, eu conto sobre rituais, eu conto mais ou menos a dinâmica dos rituais, em Filho do Fogo, na trilogia Quilain, eu falo bastante em Quilain sobre isso, na série Quilain, Nefilim e Carim. Mas aquela coisa, digo e repito, eu mostro o carro para vocês, mas eu não ponho gasolina e nem dou a chave, ou seja, não funciona, tá? Mas eu acho que era interessante mostrar para vocês terem uma ideia de como é que funciona a dinâmica desses rituais, tá? Então, nós ouvimos estupefatos uma série de notícias, né, ao nosso entorno que rapidamente são abafadas, né? São chamados os bombeiros, tá? Existem pessoas que são de mídia, né, especialmente do âmbito jornalístico, chamado bombeiros, né, na linguagem figurativa, tá? Na linguagem metafórica, são os bombeiros. Eles vão apagar o incêndio, eles vão abafar a notícia. Então, por exemplo, vamos supor que de repente nós tivemos uma variante muito grave de um vírus, tá? E isso daí é altamente contagioso e extremamente letal. Então, para não alarmar a população, nós vamos falar do que mesmo? Fala de futebol, fala de Copa do Mundo, fala da guerra, né? Olha, a guerra agora da Rússia e da Ucrânia, pô, tá pegando fogo, só se fala nisso, né? Mas se preparem que provavelmente em maio ou junho, né, voltaremos de novo ao que passamos já o ano passado, né? Provavelmente, tá? Fiquem preparados para isso. Veja uma live que eu fiz com uma produtora, tá? Essa live foi feita por uma produtora chamada Camila Milha, M-I-H-A, Mia, né? Camila Mia. Dá uma olhada com essa produtora, né? Ela fala muita coisa interessante. Dá uma olhada, tá no meu canal, tem as lives lá. Querem outro exemplo? Né? Voltando a falar de empresários, de músicos, de atores, né? Eles nunca falam abertamente que tem uma aliança com as trevas, mas muitas vezes eles deixam implícito, né? É claro que muitas vezes, vamos ser ponderados aqui, muitas vezes é marketing, tá? Não tem nada a ver com satanismo, é marketing, é somente para chamar sua atenção. Mas muitos sim, tem pacto com o diabo pra valer, tá bom? Não é brincadeira. E dá para perceber a diferença, né? Infelizmente eu não posso falar, eu conto aí com seu discernimento e sabedoria, né? Porque agora eu estou sendo vigiado mais do que nunca, né? Então, se existem estudos que o sangue jovem pode retardar o envelhecimento, estudos feitos em ratos, não são estudos conclusivos, né? Embora os estudos não sejam conclusivos, podem pesquisar, vou pôr a matéria até aqui. Muitas pessoas podem comprar nos Estados Unidos bolsas de sangue jovem para aplicar em si mesmos, né? Claro, aplicado talvez por um médico, sei lá, né? Por $8.000 a bolsa de sangue jovem, né? Vou colocar aqui a matéria que saiu na revista Galileu. Estou pegando aqui uma fonte confiável, tá? A revista Galileu é uma revista científica. Eu não estou pegando de Fuxico Gospel, tá? Né? De Portal Chinfrim. É Galileu, tá bom? Né? Já, por exemplo, a gente vê outros mistérios do mundo, né? O acelerador de partículas lá na Suíça tem, em frente ao acelerador de partículas, tem uma estátua de Shiva. O que tem a ver Shiva com o acelerador de partículas? Shiva é o deus da destruição. Não é estranho? Né? O aeroporto de Denver, cheio de mistérios, tem túneis que ninguém sabe para onde leva. Tem uma série de túneis que é um mistério para as pessoas. Ninguém sabe para onde leva, para que serve aquilo, melhor dizendo, tá? E mais ainda, tem um cavalo, né? Tem uma escultura de um cavalo, vou mostrar aqui para vocês. É um cavalo de olhos vermelhos, gigante. Por que um cavalo de olhos vermelhos?
Será que tem alguma coisa a ver com os Cavaleiros do Apocalipse, né? Sei lá. Na Área 51, muito mistério lá também. Sabe o que acontece na Área 51? Não tem nada a ver com extraterrestre, não. A Área 51 desenvolve projetos militares, especialmente armas químicas e biológicas, porque é o que vai ser usado nos nossos dias. A tecnologia nuclear, hoje o que existe de armamento nuclear no mundo, até a Índia tem, é capaz de destruir o nosso planeta 20 vezes. Quer dizer, ninguém quer herdar escombros. Então hoje uma guerra química, bioquímica, né, ela é muito mais eficaz, né? Então você mata a população, você pode selecionar, inclusive, quem você vai matar e quem não vai, né, dando o antídoto certo para as pessoas certas, né, e você herda a cidade intacta, né? Então hoje em dia eu acho muito mais plausível isso, tá bom? Então essas áreas, tanto a 51 quanto o aeroporto de Denver, dá uma pesquisadinha, né, tem muita coisa sinistra lá, né? Sem contar, né, às vezes algo vaza, né? É normal, algo vazar, né? Isso pode abalar os planos, né? Quando algo vaza, alguma informação vaza, né? Às vezes sem querer, né? Às vezes alguém atira no que viu, acerta no que não viu, né? Ou então alguém como eu fala, né? E você percebe, e aí logo vem uns bombeiros para abafar o caso. Você já pesquisa sobre mim na internet. Daniel é mentiroso, Daniel é satanista, Daniel engana o povo, Daniel é um mercador da fé. Mercador da fé e mora de aluguel. Mercador da fé e não tenho patrimônio nenhum. Mercador da fé e vivo pela fé há 24 anos. Vivo de ofertas voluntárias. Mas eu também trabalho, viu? Eu escrevo livros, tá? Eu não me acomodo com as ofertas, tá? Livro, ninguém ganha dinheiro com livro no Brasil, tá? Então, não escrevo livro para ganhar dinheiro. Eu escrevo livro para abençoar pessoas, porque os livros, eles chegam onde eu não posso chegar. Assim como os vídeos, é de graça para você. Leva 16 a 20 horas para preparar uma pauta, viu? Não é fácil não, dá trabalho. Eu me esforço. Agora, o curso que eu vou fazer de liderança, sim, vai ser postado na plataforma do Hotmart, esse vai ser cobrado. Por que eu vou cobrar? Porque o amor se esfriou e as ofertas diminuíram, né? Então tem menos gente investindo quando você fala no amor, numa época que o amor tem se esfriado. No mundo aculturado pela mentira, você fala a verdade, você é persona não grata, né? Então, evidentemente, muitas pessoas deixaram de investir, tá? Né? Então a mídia vai utilizar as estratégias sempre habituais, né, para evitar comentar um fato que pode causar uma polêmica, que pode te alertar, que pode deixar esperto, né, e vai saturar a sua mente com outras informações. Pode reparar. Assista o jornal e veja o que eles falam. O assunto é sempre o mesmo. Eles não falam, olha, tanta coisa acontecendo no mundo, né? Você sabe que houve um atentado em Israel há pouco tempo? Que teve um terrorista e que teve pessoas que morreram em Israel? Você sabe disso? Acho que não chegou até você, né? Você sabe que tem pessoas que escrevem para mim, que moram em Israel, que estão dizendo que são orientados a estocar comida porque eles têm um ataque iminente a qualquer momento? Isso não é divulgado, né? Pois é. Pensem a respeito, tá? Então vamos falar de futebol, de Olimpíada, notícias internacionais, qualquer coisa. Qualquer coisa, vamos falar de alimentação. Você já viram essas reportagens? Isso é um saco para mim, né? Às vezes para assistir uma reportagem, minha opinião, tá? Eu não gosto do Domingo Espetacular, tá? Do Canal 7, ou da Record, melhor dizendo, né? É aquelas reportagens chatas, o ovo faz bem para a saúde, agora é o vinho, agora o ovo não faz bem, né? Agora o vinho faz bem, agora não faz. Pô, sabe, não se decide, meu, né? Cada hora é uma coisa, isso é muito chato, mas é uma distração, tá bom? Então, quando existe, de fato, um alarme que ameaça a saúde pública, né? Eles vão colocar outro assunto em pauta, como, por exemplo, agora, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ninguém vai te preparar para o que poderá acontecer em maio, junho ou, na pior das hipóteses, em julho, tá? Fiquem atentos a isso, tá bom? Então ninguém vai falar, por exemplo, das armas deixadas no Afeganistão. Morreu o assunto, né? Ninguém mais fala disso. Silêncio em Nárnia, né? Ninguém comenta o fortalecimento
Claro que está tendo o Estado Islâmico. Parece que nele nem existe mais, não é? Não se fala mais de Estado Islâmico, nem no Hamas, nem no Hezbollah. Nós sabemos que são inimigos de Israel, mas não se fala mais nada, né? Silêncio, né? Ou seja, e nós temos também uma outra ameaça aí no tabuleiro, talvez mutações, sei lá, né? Então, devido à censura, que vocês já sabem que começou, eu tenho que selecionar aqui as palavras, tá bom? Eu vou falar de uma forma que vocês entendam, né? Mas eu vou ter que suprimir muitas palavras, porque senão esse vídeo vai tirar de novo. Existe um grupo de pessoas que tem mentes cauterizadas, tem mesmo. A doutrina satânica é muito inteligente. Lembra que ele enganou até mesmo os anjos. Essas pessoas, quando submetidas à exposição dessa doutrina, são capazes de fazer qualquer coisa para manter os seus segredos, qualquer coisa. Os fins, sim, justificam os meios. Por isso eu recomendo. Veja Os Filhos de Sam. Quer saber um pouquinho sobre falso profeta? Veja um documentário chamado Ícaro, no Netflix. Ícaro. Você vê como é fácil você enganar o povo usando, não unção, mas usando hipnose, usando neurolinguística, tá? Fique esperto, tá bom? Então, eles têm o foco em suas mentes, né? Essas pessoas que têm a mente cauterizada, que absorveram a doutrina satânica, têm um foco quase que obsessivo em suas mentes, pelo qual, para que o propósito deles, majoritário, seja cumprido. Os fins, sim, justificam os meios. Na cabeça deles, não importa. Os fins justificam os meios, não importa. O que importa é o resultado, tá? Então, os valores deles são pessoas corrompidas. E hoje a gente vive uma sociedade com valores corrompidos. Para maldade. Hoje em dia, algumas pessoas na nossa sociedade são consideradas descartáveis, tá? Por essas seitas, tá bom? Não por Deus. Deus ama cada um. Deus escolhe os pequenos, escolhe os que não são para confundir os que são, tá bom? Escolheu Davi. Ele não era o primogênito. A gente tem essa ideia, o primogênito que é o escolhido. Não escolheu o primogênito. Escolheu o menor de todos, né? Escolheu, quando Gideão aparece o anjo, ele fala, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou pobre, né? Mas o anjo diz para ele, você é um homem valoroso, né? Então é assim que é. Essas pessoas descartáveis são chamadas pela gíria das seitas de alta magia de estagiários, tá? O estagiário é uma pessoa que vai fazer um trabalho temporário, tá? Então, existe uma serpente altamente venenosa, conhecida como cobra coral. Muito venenosa, cobra coral. A verdadeira. Tem a falsa, que parece ela, mas pelo sim, pelo não, você vê uma cobra colorida, pica a mula, tá? O veneno dela é tão letal que é capaz de matar um homem em apenas 2 horas, né? Se o antiveneno não for aplicado. Esse veneno misturado com outro veneno que também tem altíssimo poder destrutivo, que ele vem de um polvo conhecido como polvo de anéis azuis. Seu componente, o componente desse veneno, desse polvo, é capaz de matar 30 homens em menos de 2 minutos. Tem a capacidade de envenenar e matar 30 homens em 2 minutos, né? Então, ambos são encontrados na Austrália. A mistura dessas duas substâncias venenosas encontradas na natureza, como tem o baiacu, por exemplo, que é utilizado como a tetrodotoxina no Haiti para transformar o zumbi, que eu já falei em outros vídeos, né? Então tem essas coisas de causas naturais que podem ser manipuladas, né? E tem também aquelas que são produzidas em laboratórios farmacêuticos, né? Que também pode ter efeitos similares ou até piores, né? Então, esse ciclo desse povo, só por curiosidade, é de apenas 7 meses, tá? Então, a gente tem aqui um paralelo, né? O satanismo gosta de mexer com números, né? Então, nós vamos ter um veneno altamente poderoso, né? Embora exista, assim, os recrutadores vão sempre procurar os alvos mais fáceis. Quem são os alvos mais fáceis? Aqueles que oferecem tudo, que são capazes de dar tudo para fazer parte de uma seita secreta, achando que vão saber segredos milenares, que vão ter poder, que vão ter dinheiro, que vão ter prosperidade, que vão ter fama. São atraídos por isso, pela ambição humana. Gente, Jesus não foi rico. Jesus, ele era carpinteiro. E a gente confunde carpinteiro com marceneiro. Jesus não era marceneiro, tá? Era carpinteiro. Carpinteiro construía casas. E mesmo assim, quando ele começa o ministério público, ele para o seu trabalho,
tá? Para de exercer a sua profissão e vive do ministério. Ele recebia ofertas voluntárias, tanto é que Judas era seu tesoureiro, tá? Assim como Paulo fazia tendas, né? Ele tinha um ofício, né? Mas quando ele começa a se dedicar tempo integral ao ministério, ele deixa de produzir isso e acaba vivendo de ofertas voluntárias, não recebia dízimo das comunidades, né? Mateus era cobrador de impostos, Pedro, pescador, e passa a viver pela fé, tá bom? Então é importante que você guarde essa informação, tá? Existem também falsos satanistas, presta atenção, tem falso profeta, tem falso satanista também. Então, por exemplo, esse indivíduo, que é chamado de estagiário, ele é aceito pela seita, mas ele não é aceito para valer, né? Ele é aceito com uma outra finalidade, tá? Ele vai ser aceito pela sua ambição, né? Porque eles querem que eles recrutam pessoas pautados na numerologia, na cabala judaica, mesclado com a cabala satânica, né? Porque existe uma mistura disso daí, dessas características, misturado com a astrologia, uma série de fatores corroboram para isso, e também vão selecionar pessoas... não se ofenda com isso, tá? Mas é verdade. Eles não, e pelo amor de Deus, não estou me achando melhor que ninguém, tá? Já deixei claro, Paulo foi culto e extremamente usado, e Pedro também, tá bom? Mas eles selecionam, na alta magia, eles selecionam pessoas com QI acima do normal, tá bom? Porque tem maior poder de persuasão, tá bom? E especialmente pessoas que têm boa oratória, tipo Hitler. Né? Hitler é um exemplo clássico disso, é um protótipo do anticristo. Assista a série, né, sobre Hitler, acho que é Uma História de Terror, o lado oculto de Hitler. São 4 vídeos, entra no meu já está no meu canal, né? Vai lá e assiste, tá? Então, a essa pessoa que entrou na seita, falsamente acha que entrou, mas não entrou, né? Ela se sente pertencente a um grupo, só que o grupo não sente ela pertencente ao grupo, tá? É fake, tá? Mas é vedado a ela qualquer conhecimento importante. Eles passam coisas banais, coisas frívolas, coisas assim que você compra um livro aí de São Cipriano, você aprende, né? Mas os altos segredos da alta magia jamais vão ser ensinados para esses estagiários. Eles têm um prazo de duração, tá? Eles têm um prazo de validade, né? É vedado para eles, então, qualquer segredo que seja realmente proeminente. Porém, ele vai ser muito bem tratado. Vai ser cevado. Sabe quando você engorda um peru para matar ele no Natal? Pois é, o peru pode achar que ele está sendo muito bem tratado, mas ele está sendo preparado para a morte, né? Fica aí a analogia para você pescar, tá? Então ele é tratado como se fizesse parte da família. As pessoas tratam ele bem, mas todos sabem que ele não faz parte da família, tá? E ele vai também, inclusive, vai fazer parte da mesma coisa que eu fiz, da escola de iniciados. Só que ele não vai aprender tudo, né? Ele vai aprender o verniz da doutrina satânica, né? As aulas são selecionadas e o conteúdo não é profundo. Então existe um grupo para os estagiários e um grupo para aqueles que realmente foram recrutados. O conteúdo é diametralmente oposto, tá bom? Então essas pessoas que são aceitas, né, muitas delas sem convite, não são convidados. As seitas secretas são discretas, eles te abordam pessoalmente, não mandam e-mail para você, tá? Não acontece isso, isso não existe, isso é fake. Ou então estão te recrutando para ser um estagiário. Pensa a respeito disso, tá bom? Então, pessoas fascinadas pelo ocultismo, por poder, por fama, por beleza, por dinheiro, por glamour, são facilmente, né, caem nessa rede, né? Entram em sites de ocultismo, eles olham o que você vê. Hoje está tudo interligado, né? A câmera, o áudio do meu celular está aberto o tempo inteiro. A câmera do seu celular também está aberta o tempo inteiro. Então, alguém está vendo o que você está vendo, escutando tudo aquilo que você está falando. Eu lembro que uma vez eu fiz um comentário com meu irmão, acho que de comprar um papel de parede para casa dele, e de repente me ofereceram um anúncio de papel de parede. Já aconteceu isso com você? Pois é. Então, essas pessoas, né, que buscam o satanismo, né, eles acabam percebendo, os recrutadores, eles estão antenados, tem gente infiltrada lá, né, então nunca um site de satanismo vai ser verdadeiro, o diabo é um ser inteligente, ele enganou a terça parte dos anjos, acho que vai ser burro de montar um site de satanismo, ou de abrir um canal no YouTube e dizer que é satanista, pelo amor de Deus, né, isso é insultar a inteligência do diabo, tá, respeita
bendita a inteligência do diabo, que ele enganou a terça parte dos anjos. O que ele não faz com você? O que ele não é capaz de fazer comigo sem o Espírito Santo? Sem o revestimento do conhecimento, do poder e da autoridade de Deus, né? Então essas pessoas, muitas vezes, elas buscam aceitação na sociedade, elas querem fazer parte de um grupo e elas são selecionadas, elas sentem parte de uma família, se sentem importantes, né? E esses recrutadores estão sempre infiltrados nesses locais, tá? Em sites de satanismo, por exemplo. Então, às vezes tem um verdadeiro satanista lá, mas o objetivo dele não é recrutar alguém para fazer parte da seita, é para recrutar pessoas que vão ser chamadas, né, aqui na linguagem deles, de estagiários, curto prazo, prazo de validade, tá? Eles farão parte, então, desse grupo estagiários. Assim como o ciclo de vida do povo de anéis azuis é de 7 anos no máximo, assim também será o tempo de permanência na seita. Às vezes bem menos do que isso, tá? Estou colocando 7 anos como patamar máximo e estou exagerando, porque agora no final dos tempos esse tempo encurtou. A pessoa vai ficar uns 3 meses no máximo, tá bom? Caso então seja necessário fazer uso dessa pessoa nesse período, essa pessoa vai ser usada. Né? Se ela for idiota demais, eles expulsam da seita, porque nem o diabo aceita gente burra, tá bom? Vou deixar isso claro, tá? E não tô mentindo. Nem o diabo aceita gente burra, sabe? O diabo, ele é um ser inteligente, ele é um ser... Ele enganou a terça parte dos anjos, né? Os seres humanos burros, ele rejeita, ele não aceita aquilo como uma oferta de sacrifício genuína, ok? Assim como Deus pediu, o que Deus pedia no Velho Testamento para oferta de sacrifício? Né? O bezerro tinha que ser puro, não podia ter nascer sem pata, não tinha que ter defeito, tinha que ser perfeito, não é? O diabo quer estar assim, pessoas perfeitas também, tá bom? Da mesma forma, plagiando aqui a questão divina. Então, essas pessoas jamais vão ser aprofundadas na alta magia. Né? Nesse período, eles vão ser usados pela Irmandade. Eles serão selecionados, e aqueles que verdadeiramente são chamados vão ser, passam por um período probatório, tem um período probatório, você não entra assim da noite para o dia, onde a sua lealdade vai ser posta à prova. Veja os filhos de Sam, você vai ver como é que é feita essa lealdade, tá? Para serem merecedores de receber os conteúdos mais profundos da alta magia, livros supostamente escritos por Salomão, quando se inclinou a Astarote, né? Então, o veneno pode ser adicionado a uma bebida, por exemplo, tá? Desde esses venenos de animais até venenos sintéticos. Pode adicionar na bebida, por exemplo, tá bom? Porém, o método mais eficaz é por algum objeto, uma caneta que dispara como se fosse um pequeno tiro, né? Uma bolinha pequenininha de veneno. Você sente como se fosse uma picada, parece uma picada de inseto. E aí você vai ficar aturdido e desmaia. Quando você desmaia, você é levado para algum outro lugar, né? Então, pode estar em guarda-chuvas, em bengalas, claro, não fica preocupado com gente com guarda-chuva à sua volta, nem com bengala, não caia na paranoia, tá bom? Estou usando aqui exemplos só, tá? Então, coisas que não fazem barulho, que não fazem alaridos no meio da multidão, tá? Então, de uma forma muito discreta, eles vão cumprir a sua missão. Você lembra do veneno que o ditador coreano Kim Jong-un usou contra o seu próprio irmão? Né? Eu lembro que passou na internet, ele colocou uma luva na mão, passou uma substância química, esfregou na cara do irmão do Kim Jong-un, que era um desafeto dele. O cara morreu em minutos, não deu tempo de socorrer. Entrou pelos poros aquilo, né? Ele morreu em minutos, né? Saiu essa notícia, vou ver se eu consigo colocar aqui, na Globoplay, no dia 24 de fevereiro de 2017. Diz a notícia: a substância que matou o irmão de Kim Jong-un é considerada uma arma de destruição em massa. Então eles têm essa arma de destruição em massa no poder de um maluco, tá? A polícia da Malásia divulgou que o irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un foi assassinado com uma substância altamente tóxica, considerada pela ONU uma arma de destruição em massa. E existem milhares dessas pelo planeta, tá? Então, fica aí a dica, vejo os filhos de Sam, tá bom?
Mas para você obter essa substância, o adrenocrome, eles vão ter que causar estresse na pessoa, liberar adrenalina. Por isso que vem adrenocrome, é um sangue com adrenalina. Eles vão ter que causar um estresse profundo, medo, pavor, qualquer coisa que deixe aquela pessoa muito apavorada, né? E aquilo ali produz o adrenocrome e o sangue é colhido nesse momento, tá? Quem assistiu um filme na televisão, na Netflix, passou Round 6, lembra que a questão não é, a história eu achei boba, mas é interessante porque eles cremavam as pessoas, né? Não deixava prova. A alta magia também tem seus recursos para eliminar provas, né? Vamos supor, apenas supor, é uma hipótese aqui, tá bom? Que eles tenham crematórios. E vamos supor que eles tenham desenvolvido filtros poderosos capazes de filtrar até mesmo o cheiro, né? E você não sente nem o cheiro, né? Estranho, né? Hitler já matava com gás, né? Mas os crematórios são mais eficientes. Você vira pó, joga no mar, acabou, não tem mais prova, né? Sabe quantas pessoas desaparecem no mundo por ano? Eu vou dar uma estatística, vou colocar aqui uma estatística do Brasil, não do mundo. Do mundo é muito maior. Eu não vou nem falar para não alarmar vocês. No Brasil, 82 mil pessoas, assim, que a gente tem conhecimento, ou seja, que deram parte na polícia, tá? Que chegou o conhecimento dos serviços de polícia que fazem as estatísticas, tá? 82 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil, só no Brasil. É gente pra caramba, né? Então, tem aqui o título da matéria. Vou colocar o título da matéria aqui, tá bom? Né, para vocês verem a fonte também, tá? 82 mil pessoas por ano, só no Brasil. Não vou falar estatística mundial porque vai te alarmar. Então, agora sim, você sabe, você tem novamente a série completa nas mãos, tá bom? Você tem mais informação nas mãos, você tem o conjunto completo nas suas mãos, tá? Infelizmente, eu tive que suprir muitas informações aqui, mas para o bom entendedor, você sacou. Eu tenho certeza, né? O essencial tá aí, viu? Basta você prestar atenção nas entrelinhas. Se não entendeu na primeira vez, veja na segunda. O Espírito Santo vai te capacitar a entender, tá bom? E te guarde. Que Deus lembre de orar pela gente, de interceder pelas nossas vidas, de investir sim nessa trincheira, porque é justo, viu? Aquele que semeia as coisas espirituais, é lícito que recolha as materiais, Paulo falou sobre isso. Aquele que anuncia o evangelho é digno que viva do evangelho. Aquele que é instruído na palavra, que reparta seus bens com aquele que o instrui, Gálatas 6,6. É bíblico. Jesus recebeu ofertas voluntárias, é bíblico. Né? Eu tenho uma família agora, aumentou minha despesa. Né? Então, eu tenho que cuidar bem dessas crianças, né? E tem meus bichinhos também. Então, eu preciso de recursos para viver. Somente o essencial, tá? Eu não anelo nada nesse mundo. Eu só quero o essencial para o pão nosso de cada dia, sabe? É o que me basta. É o que eu agradeço a Deus. Então, você pode ser um colaborador, um mantenedor desse ministério. Fica aqui o convite para você ser um colaborador nosso também, tá? Enfim, simples assim. Quando Deus te chama para o ministério, é integral. Você não vai ver ninguém trabalhando meio período, não existe isso. Trabalho meio período no ministério, não existe. E você também não pode ter dois capitães no barco, né? Você não pode ser, sei lá, político e pastor, por exemplo, tá? Você vai ser um político medíocre e um pastor medíocre. Simples assim. Não vai fazer nada bem feito. Para fazer bem feito, se dedica a uma coisa só. Eu me dedico a Deus e não me arrependo. Ele é meu justo juiz e ele tem me ajudado até aqui. E eu conto com a sua ajuda também, com as suas orações, com o seu apoio, com a divulgação desse canal, essa mensagem se expanda e mais pessoas conheçam. Me sigam no Instagram, danielmastral.oficial, tá bom? São as redes que eu mais uso. Eu tenho Snapchat, essas coisas, mas não se usa mais, né? Então, são essas duas redes que eu uso mais. E costumo fazer live mais no Instagram, porque são pessoas mais próximas, me veem no dia a dia, tá bom? Então é isso, galera. Beijão no coração de vocês, que Deus te abençoe e te guarde, né? Que Deus cuide de você, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor. E que ao conhecer a verdade, você seja liberto pela mentira. E aprenda a humildade, sabe? A humildade precede a honra, o orgulho é queda. Né? Aprenda isso, sabe? A Bíblia diz que se você der um copo de água fria a um dos pequeninos, que Deus ama, a um dos filhos de Deus, você tem um galardão nos céus. Um copo de água fria.
Pois é. E às vezes a gente nega isso, né? Pois é. Conto com as suas orações, com sua mão estendida, seu joelho dobrado. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijo no seu coração, queridos.